Comigo aqui, já vamos direto, já vamos conversar. É o doutor José Virgílio, vice-presidente da UGOPOS, União Goiana dos Policiais Civis. Eu acho que o momento é esse, é agora. Estamos a poucos dias da eleição. O assunto que está dominando a pauta é a questão da segurança pública. Aí eu vejo, com todo respeito, presidente, o senhor, eu não vou nem falar as credenciais, são tantas, né? Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela presença, mas formado em Direito, especialização, quantas? Boa tarde, obrigado pela presença e já as credenciais do senhor, porque afinal de contas estou conversando com uma autoridade constituída e mais do que isso, né? Especializada. Obrigado pela visita e quem é José Virgílio? Obrigado a você, André, boa tarde a todo o seu público, né, seus telespectadores. José Virgílio é uma pessoa aqui mesmo do estado de Goiás, né, um sonhador que sempre sonhou com a polícia, sonhou em tentar levar alguma coisa melhor, doar um pouco de si para a sociedade. O meu trabalho durante todo o tempo que eu estou à polícia, há mais de 30 anos, eu ingressei inicialmente na Polícia Militar no final dos anos 82 e em 89 na Polícia Civil. Era um sonho me tornar investigador de polícia e esse sonho, graças a Deus, se tornou realidade, embora os percalços tenham trazido algumas dificuldades na carreira, né? Atualmente eu sou agente de polícia de classe especial. A minha área de formação, eu sou formado em Direito, né? Eu fiz especialização na área de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Docência Universitária, Ciências Penais, análise criminal. E uma outra contribuição que eu estou dando para o Estado e para os servidores do Estado é exatamente que há 4 anos a gente está fazendo parte do Conselho Estadual de Previdência do Estado de Goiás e na última gestão agora eu estou presidindo esse conselho aqui para o Estado de Goiás, que termina agora em novembro a nossa gestão frente à Goiás Previdência. É importante porque muita gente acha que cai de paraquedas, né? Aí o senhor mostra aí o conhecimento que o senhor tem, não só do conhecimento da vida, mas também como conhecimento literário, né, de estudos para embasar e para fortalecer a defesa que a gente tinha que fazer, e mais conhecer. Mas o nosso preconceito é tão grande, né? Sempre falo, o pessoal chama polícia com PU, mas seja em qual situação for, a gente sempre fala, liga para a polícia, né? Agora, como é que está a nossa polícia? Na verdade, o que você falou inicialmente, eu quero só fazer um registro seguinte. Dificilmente você vai encontrar hoje, pelo menos no seio da Polícia Civil, que na verdade é a Polícia Judiciária do nosso estado, né? O último levantamento que nós fizemos ainda em 2012, nós tínhamos cerca de 68% dos nossos policiais eram todos de nível superior, 14% eram universitários, estavam próximos a terminar o seu curso, e menos de 5% não tinha o curso universitário ou não estaria cursando. Então, quer dizer que quase 100% da nossa polícia, ou pelo menos dos policiais, eles são formados. Nós temos também uma outra situação bem positiva no meio policial, que é aquele interesse próprio de cada um de se qualificar, né, de estar buscando as academias para se qualificar. Então, por exemplo, hoje nós temos, no âmbito de agentes de escrivães, muito mais mestres e doutores do que no próprio campo dos delegados, não é? Até porque a gente também, o nosso número é um pouco maior. Mas o nosso pessoal... Isso para respeitar o cidadão e ter o respeito do cidadão também, né? Nós entendemos que a polícia ela tem que ser dura, mas tem que ser justa, tem que conhecer os seus direitos. Ela tem que ser respeitada pelos bons e temida pelos... Exatamente. Então, isso você constrói, você pode construir a imagem da sua polícia justamente a partir do momento em que você demonstra a seriedade do seu trabalho, o conhecimento, toda a desenvoltura, aquela resposta que a sociedade precisa. A sociedade nunca vai ficar contra a polícia se a polícia trabalhar correto, trabalhar dentro da lei, mas que seja dura, seja firme com aqueles que vêm tirar a sua paz, tirar a paz da sua família, querer levar seus bens à sua vida. E até cortando na própria carne, né? Aqueles maus policiais, a sociedade tem que entender que eles devem ser punidos e não a instituição. Ou eu estou errado? Não, com certeza. Não apenas as entidades de representação, embora nós tenhamos a obrigação de defender a todos, mas a nossa corregedoria hoje é uma corregedoria muito forte nesse sentido, talvez um dos organismos internos da Polícia Civil mais forte que tem, justamente para combater os desvios de conduta. É legal. Que tem em todas as áreas. Todas as áreas. Qualquer lugar que você for, você vai ter. Agora nós precisamos melhorar isso.
Então, cada vez que você vai conseguindo punir, apurar, e fazer as demissões, aplicar as punições, você traz a sociedade para o seu lado, dando credibilidade justamente pelo trabalho sério que é feito pela própria corregedoria, cortando na carne, que é o termo que você usou. A sociedade, ela tem o direito de ter o preconceito. Agora, o Estado não. Por que o Estado não trata o policial da forma que ele tem que ser tratado? Porque o policial, ele é um número, ou ele é apenas uma matrícula dentro desse serviço tão importante que é a doação da vida e do sacerdócio. São greves, eu visito as delegacias e vejo a precariedade. Eu disse aqui ao governador do estado que nós temos as melhores polícias do Brasil, mas insistem na campanha eleitoral em falar, segurança pública se faz com câmera, se faz com viatura, se faz com isso, se faz com aquilo. Eu falo, a câmera não vai descer, não vai prender a pessoa. A viatura, se não tiver ninguém, ela não sai do lugar. Como é que vocês se sentem dentro desse processo eleitoral agora, esquecidos? Eu diria para você o seguinte, toda tecnologia, toda evolução ela é boa. E positiva e ajuda. Agora, eu quero dizer para você que sem o ser humano por trás de toda essa tecnologia, a polícia não é nada e não funciona, não vai acontecer. Só vai acontecer se realmente tiver o policial preparado, motivado, que tem incentivo e por aí afora. Mas para a gente entrar, por exemplo, nesse tema, eu teria que abordar para você um problema que nós temos, que é um problema estrutural a nível de Brasil. Sim. Então, não sei se nós devemos entrar... Nós não temos o Ministério de Segurança Pública quando a gente deveria ter. Esse é um dos elementos, mas ele é um pouco mais grave, porque quando a gente fala que o problema é estrutural, eu quero dizer que está no cerne da questão. Sim. Então, não é alguma coisa conjuntural, quer dizer, não é algo passageiro que eu posso resolver via tapar o sol com a peneira. Não é uma medida paliativa que nós precisamos. E nem um canetaço. Não, nós precisamos realmente mudar. O nosso sistema de segurança pública é o único no mundo. Arcaico, está ultrapassado. Isso é algo que vem remanescente ainda do tempo do Império e vai passando pela proclamação da República, depois Primeira República, Segunda República, etc, etc. Não mudou nada. O que é o grande problema que você enfrenta na segurança pública? E aí eu já te chamo a atenção, você falou das eleições, nem os programas de governo de Estado e muito menos da União chamaram atenção para isso. Em um dos dois candidatos, a gente não está fazendo aqui política nem nada, mas eu ouvi numa... É um desabafo de uma pessoa que está todos os dias na rua combatendo o crime. Exatamente. Eu ouvi uma fala da candidata Marina e a fala do candidato Aécio, nesse sentido, mas muito superficial, e ouvi uma da presidente Dilma, que infelizmente o que ela está fazendo, que é aquilo que foi feito na Copa, também não resolve. Não. Você criar um centro regionalizado. Quero dizer para você que infelizmente, por causa do sistema que nós temos, é impossível, é água e óleo, não mistura. Não. Da forma como ela quer, não mistura e não vai funcionar. Então, qual que é o grande problema que nós temos, André? Você, a população não sabe disso, a grande maioria não sabe, até porque quando você aciona a polícia, você quer resultado. Sim. Não interessa se é a polícia civil, se é a polícia militar, qual é a polícia. Eu quero que resolva o meu problema e é um direito do cidadão que seja realmente resolvido esse problema. Então, assim, vamos pontuar aqui para você o seguinte, são vários problemas, eu vou falar sobre 3 essenciais e depois você pode até, se você quiser, pontuar outras situações para a gente falar sobre. Então, vou dizer para você, o nosso sistema, ele é um sistema cruel com o próprio policial. Primeiro, nesse sentido de segurança pública, nós somos a única polícia no mundo que tem uma polícia militar que cuida da segurança pública, que é absolutamente civil. Então, polícia militar no resto do mundo, de regra, ela tem que cuidar dos interesses na área de forças armadas. Então, polícia militar está ligada às forças armadas, que está ligado, efetivamente, à soberania de Estado, que é algo que no próprio conceito já é totalmente diferente do que você buscar o conceito de segurança pública. No conceito de segurança pública, nós temos que entender o seguinte: a polícia tem que ser cidadã, tem que ser legal, tem que ser dura, tem que ser justa, tem que ser tudo. Para que a polícia tem que ter todo um preparo, toda uma situação nesse sentido? Justamente para defender vidas, para defender os bens, os interesses daquela sociedade. Porque não há como também você viver na sociedade sem conflito. Não. Mas os conflitos sociais internos, eles dizem respeito à segurança pública. Sim. Quando os conflitos, as várias formas de beligerância, elas vêm em decorrência de autonomia do Estado, a soberania do Estado, aí você tem para o campo militar,
E sempre vai existir as forças militares porque ela é essencial para a soberania de qualquer país, não é? Mas para o conceito de segurança pública, qualquer estudioso da área vai te apontar, e nós temos bons estudos no Brasil nesse sentido, né, de pessoas que falam, mas não são ouvidas, assim como você estava reportando, as pessoas falam, olha, está errado, não é assim, não é desta forma. Então esse é um primeiro ponto, desmilitarização. Dentro desse mesmo contexto, você tem que buscar uma outra situação, criar a polícia unificada, uma polícia única, e com a polícia única o ciclo completo. Até mesmo porque todas as instituições, elas defendem a lei. Então não há necessidade de você ficar pontuando, é função dessa instituição, função daquela, todos estão imbuídos na mesma missão, que é dar segurança ao cidadão. Exatamente. E aí nessa ideia de você unificar, você tem que buscar também uma outra situação, que é a carreira única dentro da polícia, seja ela municipal, numa nova formatação, ou estadual, ou até mesmo na situação de federal, naqueles crimes que demandam, então, a atuação da Polícia Federal. Mas no sentido, por exemplo, que eu quero te colocar aqui, da unificação das polícias, e aí você teria, então, a delimitação de competência. O que se faz no mundo, você, de regra, você faz baseado em dois aspectos. Ou você adota o critério geográfico, ou você adota o critério de crimes. Não é? Você vai ter a competência de acordo com o crime. Com determinados crimes, vai ser de competência ou da esfera municipal. Determinados crimes serão da competência da polícia estadual. Mas essas polícias, elas serão polícias de ciclo completo. O ciclo completo significa o seguinte: todos fazem o mesmo curso, todos têm a mesma formação acadêmica. Mas aí, obviamente, que você já viu em todo lugar do mundo, tem a polícia fardada. Sim. A polícia ostensiva, mas ela é uma polícia única. Ela é única. Para você ser investigador dentro de uma polícia dessa, você tem que começar lá embaixo, junto com todos. Isso. E depois você vai, de acordo com a sua aptidão, a sua capacidade, você vai pleiteando cargos de investigador, etc., até você ter condições de chegar ao topo da carreira. O exemplo mais clássico, por exemplo, que nós temos, isso acontece no mundo todo, mas numa fala que eu sempre guardei, foi do Rudolfo Giuliani, que foi chefe de polícia em Nova York, não só numa palestra aqui, mas em várias palestras que ele dava o mundo afora, ele teve aqui também no Brasil falando sobre isso. Ele falou o seguinte: se eu fosse um policial no Brasil, eu jamais teria passado com guarda de quarteirão, porque aqui você não tem ascensão, a ascensão na carreira é acanhada, você não tem estímulo. Se você é um agente, um escrivão, ou você é um praça da Polícia Militar, é proibido pensar. Você não pode pensar. O que você pensa não é algo que é aproveitável por aqueles que estão no comando lá em cima. E na maioria das vezes, eu vou te dizer, há um engano com relação a isso. Porque aqui embaixo, aqueles que trabalham, que vão à frente, são as pessoas que mais conhecem. E até para você ter uma ideia, é o seguinte: não vou trazer o meu caso, não, mas apenas como exemplo. Digamos que nós tenhamos aqui, e você pode computar lá, eu tenho mais de 30 anos na polícia. Então, por mais que eu não tenha conhecimento técnico, de formação jurídica, eu posso te afirmar, com certeza, e aí na área policial, eu me especializei na área de investigação de homicídios, crimes contra a vida, que é algo que eu gostei muito de fazer, e gosto até hoje de fazer. Obviamente que você não pode negar que é a mesma coisa, um policial com 30 anos, um médico com 30 anos, um jornalista com 30 anos, a experiência que você vai acumulando durante 30 anos é diferente de você abrir um novo concurso e entrar aqui para ser chefe, para desenvolver várias investigações desse montante, uma pessoa que está com 25 anos de idade, saiu da academia há pouco tempo. Não desfazendo da pessoa. Não, isso é uma crítica, não é a competência cidadão daquela pessoa ter passado ali, o cidadão ter passado no concurso de a necessidade de ter a experiência. Exatamente, porque você tem que ver, não quer dizer, mas por que você não vai estudar para ser isso? Não é isso, gente, não é fácil, não é essa colocação que a gente quer dar, entendeu? Nós não queremos que seja desta forma. Nós queremos que os chefes sejam chefes, que eles mandam, que eles tenham toda a sua função, etc. e tal. Nós queremos dizer que um dos elementos que você pode melhorar a polícia é exatamente a carreira única, que possibilita a ascensão dentro da carreira, e você que entrou comigo aqui, se você esforçar, você vai virar chefe de investigação ali, chefe de uma regional lá, chefe geral de polícia, mas você teve que passar um caminho aqui dentro, uma escadinha para você subir. Você tem que ter sentido para isso. É a meritocracia, né? Que a pessoa ela seja eleita pelo seu trabalho, pela sua experiência, e não por indicação política ou qualquer coisa assim. Sua competência teria que
sobressair a determinados tipos de indicações. Tá, agora eu pergunto para o senhor, e aí, em nome da sociedade, estão vendendo uma facilidade e uma forma tão simplista de um problema tão complexo que é a segurança pública? Tem um que fala que vai fazer castração química, é cláusula pétrea, isso aí tem que mudar a Constituição. Aí outro fala assim, eu vou aprovar a revisão do Código Penal, mas não sabe que esse Código Penal vai deixar a gente mais vulnerável à bandidagem. Estamos aí, agora, às portas, né, a pretexto da saúde, vão liberar maconha para a gente aqui. E aí quando a pessoa aplaude, como aplaudimos, né, foram às ruas, quando o ministro Joaquim Barbosa liberou a marcha da maconha, marcha disso, marcha daquilo, mas ninguém quer um maconheiro na porta de casa. Aí chama a polícia, e a polícia tem que agir dentro da lei. A lei, ela põe mordaças ou coloca até algemas na polícia, a sociedade fala, o cara estava cometendo um crime aqui, eu chamei a polícia veio, o cara está na rua de novo, essa polícia não presta. Mas não tem aquele conhecimento da lei, que acho que, assim, você não precisa de ter o conhecimento da lei, mas você está subordinado a ela. Como é que você está vendo essa forma simplista de resolver o problema da segurança pública no Brasil e em Goiás, com esses discursos tão, assim, leves? Como eu disse, André, na verdade eu nem vi uma abordagem séria e profunda nesse sentido por nenhum dos candidatos, nem a nível de Estado e nem a nível do governo federal. Não vi nenhuma discussão profunda nesse sentido. Eu diria para você o seguinte: primeiro, os colegas que são os pretensos candidatos a deputado estadual, a gente vê cada baboseira que se fala aí. Primeiro que os parlamentos estaduais não têm força para mudar a lei federal. Não. Então quem teria que ter coragem de posicionar positivamente em razão dos anseios da sociedade seria o Congresso Nacional, ali composto então pelos senadores e pelos deputados federais. E hoje, grande parte desse Congresso, ele é montado pela bancada do jogo do bicho, bancada da droga, bancada da vigilância. Hoje, eu já tenho esse relato, as nossas forças policiais no Brasil não chegam a 300 mil. A força privada, que são dessas empresas, passa de 600 mil. Só que ele vigia o patrimônio e o policial vigia a cidade e cuida do cidadão. E a cada dia que passa tem colhendo mais. Exato. A segurança pública, assim, na nossa visão, e a gente acaba tendo que entender um pouco, ou conhecer um pouco da segurança pública, justamente até para você cobrar. Quando a gente está ali representando na condição de entidade, nós não estamos ali só porque nós queremos, ou porque a gente, não, tem que fazer. Não, você quer porque você quer melhorar, obviamente, a carreira, quer melhorar, mas você quer também levar um serviço melhor para a sociedade. Claro. Você quer que o seu trabalho tenha eficiência. Você quer, por exemplo, que o atendimento que você receba na delegacia seja um atendimento humanizado, mas principalmente para aquelas pessoas que já são vítimas várias vezes e mais uma vez no marginal, porque nós somos vítimas constantemente do próprio Estado. O Estado, ele costuma vitimizar, seja na saúde, seja na educação, seja em tudo, mas também essa é uma gravidade que surge. Então, assim, eu acho que precisaria de uma reforma, sim, em vários aspectos com relação às leis do Brasil, umas endurecendo, outras criando outros mecanismos que pudessem fazer com que a polícia, e aí passa também por aquela questão, você buscar uma credibilidade das instituições de segurança pública no Estado, né, em todo o Brasil, justamente para que você pudesse prestar um melhor serviço para a sociedade. Da forma como está o nosso Código de Processo, por exemplo, eu vou falar uma bobagem para você aqui, mas é porque... Não é bobagem, é a realidade. Ele é um dos melhores Códigos de Processo que você vai encontrar no mundo. Sim, as nossas leis são melhores do mundo. Por quê? Porque ele propicia que aquele que praticou o crime pela primeira vez, por exemplo, e aí ele é utilizado de forma distorcida, que aquela pessoa tenha condições de recuperar, que aquela pessoa não seja condenada injustamente, porque ele tem uma série de recursos que ele pode provar, olha, passou por ali, mas eu tenho direito a isso, não foi assim, foi assado, etc. Então, a legislação processual, nesse sentido, ela é boa. Ela é boa. Ela ajuda o cidadão que quer se recuperar. Ela foi feita para os bons. Para os bons. Mas muitas vezes as brechas são utilizadas pelos não muito bons, né? Quase 100% é utilizado para aqueles que são realmente reincidentes, contumados, que faz do crime uma profissão. Não, nós mostramos, que é diferente, né? Exato. Nós mostramos aqui matérias de pessoas que já tiveram 50 passagens, 60 passagens pela polícia, mas essa lei que acredita que o cidadão
ou o bandido vai se regenerar, ele utiliza essa prerrogativa, então, né? O direito, né? Não a obrigação. Aqui é uma utopia. Você pode pegar, e eu vou falar aqui com dados, se você pegar o próprio Ministério da Justiça, tem dados confiáveis nesse sentido, ou pelo menos quase confiáveis, porque existe uma certa tanto na subnotificação de casos, mas aqui em Goiás você tem mais de 70% de reincidente nos presídios. E são várias reincidências, não é uma reincidência, não. Então são várias reincidências. Então o sistema de execução penal nosso no Brasil não funciona, não recupera nada. Primeiro, ele não distingue quem é quem, né? Ele coloca ali desde um estelionatário até um homicida ou um doente mental, tudo junto. Mesmo sabendo que há toda uma seleção a ser feita pela própria lei, que a lei de execução penal ela já faz essa previsão, olha, você tem que triar, você não pode colocar, as pessoas têm problemas mentais, determinados crimes têm que ser separados, não pode ser misturado, etc. Então, quando as pessoas falam assim comumente, olha, lá é uma universidade do crime, não tenha dúvida, é mesmo. Sim. Ué, hoje não faz nenhum sentido para nós como policial, e muito menos para a sociedade, e aí nós podemos testemunhar isso que aconteceu semana passada, não só aqui, mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Lá em São Luís está acontecendo, lá em São Luís é o seguinte, a polícia desenvolve uma investigação, passa 6 meses, e depois o juiz tem que decretar prisão de quem está preso. É isso. Isso chega a ser um absurdo. E a sociedade não vai conseguir entender isso. E não vai mesmo, porque o meu celular não pega quando eu vou lá em frente ao centro, o Ordem Guimarães, que é o presídio nosso, que é o antigo CEPAIO, eu não consigo. Mas se você for dentro do presídio lá, eles conseguem falar com uma voz 100% limpa, de celulares lá dentro. Mas aí eu tenho uma pergunta. Então é um absurdo o que acontece. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante. O policial, quando ele prende um bandido, ele presta um serviço para a sociedade, mas ele desenvolve naquele bandido aquela coisa do que você me prendeu e eu vou te matar. E aí, como é que é a vida do policial nesse aspecto, que age em nome do Estado e às vezes é vítima do Estado? Porque aquele bandido, ele vai ser solto e vai matar o policial. Às vezes, fizemos uma matéria aqui, tem um bairro aqui em Goiânia, tem um orelhão com o nome dos policiais que vão morrer. Como é que é a vida do policial? Como é que é a esposa do policial, a filha do policial, as pessoas que estão lidando com o policial conseguem viver? A esposa do senhor liga, o senhor não sei se o senhor é casado ou tal, mas assim, dos policiais, quantas vezes o celular do policial toca a esposa ou a filha querendo saber se ele está vivo? Não, é verdade. O policial, a princípio, é o seguinte, quando o policial mesmo, de fato, aquele que veste a camisa, aquele que está no sangue, a pessoa, ele está pronto para atender a sociedade 24 horas por dia. Se no nosso caso a delegacia ligar, falar, está urgência, está precisando, desce para cá, então, você vai e acabou. Você faz parte do seu ser um policial e atender o chamado para levar alguma coisa de positivo para a sociedade, que você também faz parte da sociedade, toda a sua família. A família do policial, ela realmente vive assustada. Porque, André, hoje os colegas, até vários colegas, já desenvolveram outras formas até de conduzir suas identificações, suas armas. Aqui em Goiás ainda não, efetivamente, mas alguns estados, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir em alguns estados aí, que a polícia não some em determinado lugar. O policial não carrega nenhum tipo de identificação, sim, porque se carregar, ele já está condenado à morte. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o policial deixa a farda no quartel. É desse jeito. Minas Gerais, ele deixa a arma, distintivo, tudo na delegacia, para sair como cidadão comum. Porque se souber que ele é policial, ele está condenado à morte. Então, a família vive sobressaltada. A esposa já foi casada, quando eu entrei na polícia, minha mãe, meu Deus do céu, o que você quer com a polícia e tal, você é louco. Porque assim, na verdade, quando você recebe um telefonema ou quando você sai para trabalhar logo pela manhã, você está indo para o embate, não é? Você não vai ali para matar, para fazer, mas você vai ali para defender a sociedade. Se for preciso você agir, você vai ter que agir. E eu digo muito para os colegas o seguinte, ser policial de gabinete é uma coisa. Agora, ser policial na essência da palavra, de ir lá, de acontecer para você ir buscar, falar, olha, é o seguinte, tem um João das Tantas aqui, ele matou tantas pessoas aqui, estão com mandado de prisão dele, está escondido lá no Pará. Você vai, arruma a sua equipe e vai lá buscar. Então, você já sabe, aí eu trabalhei muito com homicídio, fiz muito esse tipo de trabalho, esse tipo de viagem, eu vou falar para você, ou você é policial, ou você vai mudar de profissão, ou correr para um gabinete.
Porque realmente não então vai para o mundo do crime. Você não é mais homem, não é mais nada do que ninguém. Você é homem normal como todos. Mas em determinado momento da sua vida, você tem que demonstrar a sua vocação para ser policial. Então o policial tem que... E por isso a sociedade deveria realmente ter um respeito muito grande pelo policial, justamente porque o policial... E aí, como você disse, vários locais você vai achar pessoas ruins que não prestam. Mas a grande maioria, os maus exemplos existem. A grande maioria dos policiais são pessoas boas, que dedicam, que saem 8 horas da manhã ou mais cedo, dependendo da situação, e não sabe se volta. Não é só porque vai morrer, não. É porque muitas vezes você está lá no trabalho, e esse trabalho tem um outro desenrolar, tem outras situações para fazer, você vai de noite, 1 hora, 2 horas, 3 anos, às vezes você tem que virar à noite, no outro dia. Então acontece isso, André. As pessoas às vezes não compreendem isso. E com toda essa dificuldade, desvalorizado, sem incentivo, não é? A gente não tem um incentivo. Aqui em Goiás, por exemplo, você não tem um incentivo que fala assim, não, agora... Não dizer incentivo, é reconhecimento. O reconhecimento, inclusive financeiro, porque o incentivo, você precisa viver também. Incentivo vai além da obrigação. Né? Estão cumprindo a obrigação com os policiais? E nós entendemos que há uma falha na política de valorização do policial aqui no estado de Goiás. Eu posso te afirmar isso porque nós já estamos aí há muito tempo na estrada e a maneira e aí não é só esse governo, nós estamos, como é um problema crônico, o Estado, né? O Estado, não é o fulano de tal, é o Estado. É o Estado, o Estado é a federação. E também, quer dizer, ele até hoje não entenderam a importância do serviço de segurança pública para a sociedade. E até para o próprio Estado se manter ou se apresentar para a sociedade como um Estado sério que trata bem a segurança pública dos seus cidadãos. É só para explicar, quando a gente fala sobre Estado, a questão é muito simples. Quando a gente fala sobre Estado, é a nossa história, né? Porque a política que ela é implementada hoje, independentemente de quem vier a suceder daqui a centenas de anos, tem uma política pronta que ela tem que ser seguida e não pode ser extinta e criar uma nova. Não diz respeito ao atual governador e sua equipe que está ali. Nem ao presidente da República. Então, não estou falando do governo, estou falando do Estado. Então, quando a gente fala de Estado, nós estamos dizendo o seguinte: se essa política é uma política de longo prazo, que seja quem está ou quem vier a suceder, tem que dar andamento, cumprimento àquele projeto, aquele andamento, naquele conceito que foi adotado para aquele segmento de servidor. Então não é algo que você não gostou, vai chegar lá simplesmente querer mudar, não. Tem uma dificuldade de mudar, porque há um planejamento, há uma lei, há uma série de situações que vão obrigar o Estado, então, ou pelo menos deveria, né, ser uma política nesse sentido, de que o Estado iria cumprir essa missão desse resgate. Nós estamos definindo agora quem será ou se ficará no governo do Estado aí, o governador. Vocês já foram chamados para serem ouvidos em audiências públicas ou qualquer coisa para dizer para esse pessoal a situação da segurança pública em Goiás antes deles ficarem vendendo Eldorado para a gente? Na verdade, aí é um outro problema, né? Nós, um dos candidatos fez contato através da sua assessoria, por exemplo, com a nossa representação e também com o sindicato. No primeiro momento, nós achamos que para hipotecar apoio de tal forma não seria o ideal para a categoria naquele sentido, até porque... Até mesmo porque tem que ser os policiais políticos, mas tem que ter seus representantes. Exatamente. Por isso tem a Ugoposse, tem os delegados, cada um tem os seus representantes. E no segundo momento, nós estamos estudando ainda alguns convites que foram feitos, aí mais 2 convites. Nós não posicionamos ainda com relação a isso, até porque a gente sofre muito com a questão da promessa, do compromisso, dos resgates dos compromissos. Isso é muito difícil para o policial. É o dom de iludir. Exato. Então, quando você, na condição de entidade, você chama toda a sua categoria, fala, olha, nós temos um projeto, não é só para nós, não, o projeto é bom também para a sociedade, no sentido de segurança pública. Eu quero até, pegando essa deixa para você, já faz algum tempo que, principalmente a nossa entidade, ela vem buscando uma modernização da polícia, porque a gente não está ali só para bater, não, nós estamos para contribuir, para ajudar. Olha, nós estamos pensando, nós achamos que isso é interessante para a sociedade, é bom para que o Estado de Goiás faça isso, a sociedade vai colher frutos com isso também, nós vamos ter algum ganho? Claro que vamos ter também, porque a gente quer... Todos ganham. Nós queremos ganhar, mas assim, não é muito ouvido. E aí, eu quero, questão de justiça, as últimas 2 gestões, sem citar nome, da DGPC, eles acolheram e compraram essas ideias, de que realmente era boa a ideia,
E não era uma ideia, são várias ideias no conceito. Não, ideia, é um projeto que, se apostado e acreditado, vai dar frutos. Em vários aspectos positivos, aquilo que eles entenderam que estava dentro de um conceito que era aproveitável e possível, foi encampado e já está, possivelmente nós vamos ter frutos disso muito em breve, mudou muitas coisas, né, já nesse sentido. Então essas últimas duas gestões, a gestão que saiu e a que a sucedeu, acreditou, falou, para lá, o fato deles serem representações não quer dizer que é tudo ruim, não. Não. Tem alguma coisa boa nisso Claro. aí. Chamou, sentou, discutimos, apresentamos, falou, não, nós vamos comprar essa ideia é boa. E está sendo colocando em prática, parte dessa ideia já está acontecendo, e nós achamos que vamos ter uns frutos melhores ainda, não só para a sociedade, mas para nós também, para a própria instituição Polícia Civil. Mas só retomando a ideia que você colocou com relação às questões das candidaturas. Do simplismo. Do simplismo. Olha, a segurança pública, como eu disse, ela não é fácil de trabalhar a questão de segurança pública. É algo muito melindroso. Você sabe que não é fácil você lidar com valores que você trata de vida, você trata de muitos bens, essa coisa toda. Só que o discurso ele é simplista porque é fácil de vender, com simplicidade. Agora, debruçar sobre o problema real, aí não é da Polícia Civil, é do conceito de segurança pública, aí demanda alguém que queira ter vontade política, demanda coragem para os parlamentares, onde pode ser mudado no âmbito da União. E é lá que muitas pessoas acham que se mudar presidente da República vai mudar o Brasil. Não estou fazendo campanha, não. O Congresso Nacional, ele que tem essa capacidade de mudar o Brasil. O presidente, eu já falei, ninguém governa com apoio popular. Collor tentou, não deu certo. Outro, Jânio Quadros, tentou, não deu certo. Infelizmente, é o Congresso que manda no Brasil. Exatamente. E esse Congresso está viciado. Inclusive, nós temos uma promiscuidade muito grande entre o Executivo e o Legislativo. Isso aí se estende nas três esferas. Eu posso te falar com uma certa segurança nesse sentido, não apenas pelo que a história atesta para nós, e aí você citou alguns exemplos, são vários outros para se colocar, mas nós também fazemos um acompanhamento a nível nacional através da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que é o nosso caso. Então, lá nós acompanhamos em Brasília vários projetos, tanto no âmbito de mudança da Constituição, como da legislação infraconstitucional. E lá eu posso te afirmar que a ingerência do Poder Executivo é muito grande dentro do Congresso e passa realmente aquilo que é de interesse que passa. Então, no governo anterior, que está aí agora, que era do mesmo partido, nós tivemos, por exemplo, uma série de prejuízos e perdemos anos. Não, foram 4 anos, se a história de Goiás fosse contada, 4 anos de página em branco. Eu não estou dizendo o acompanhamento nacional. Sim. Então lá foi no governo anterior a esse, nas duas gestões que foram, né, nós estivemos em Brasília, mas muitas vezes vocês podem pesquisar nas nossas revistas, site, relacionamento, etc., que tudo foi postado, documentado e tal. Uma luta nacional, por exemplo, que foi muito conhecida da PEC 300. Que a utopia não vai sair e não adianta lutar por ela, que já nasceu morta. Isso. A lei das aposentadorias, agora que vai ser sancionada. Também. Essa foi sancionada agora, com algumas diferenças e tal, mas... De acordo com a pressão que houve do interesse muita pressão e mais ou menos no formato que o Executivo queria. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, há uma promiscuidade, eu vou te falar com muita claridade, nas 3 esferas de poder há essa promiscuidade. Então, essa promiscuidade, para mim, ela decorre de interesses. Sim. Então, por exemplo, se você pegar a grande discussão que há hoje dentro da Câmara Municipal, com relação ao IPTU, ITU, etc., aqui na capital, você vai ver que há uma promiscuidade nesse sentido, está muito colocada aí pela imprensa. Você viu que teve um embate muito forte entre vários órgãos, já na esfera do Estado de Goiás, que foi justamente o ano passado e esse ano, de vários segmentos, brigando por isso, por aquilo, etc. e tal. E também houve uma ingerência muito forte dentro da Assembleia. E o mesmo se repetiu no Congresso. Exato. Então, quer dizer, nós temos poderes independentes, constitucionalmente independentes, mas que quando você realmente precisa da independência desses poderes... São corporativistas. E aí aceita a ingerência de outro poder.
É muito forte. Então isso é muito ruim, que eu não gosto para de a dizer, democracia. Dando que se recebe, né? Ou então, em outras palavras, seria mais ou menos essa linha, que é muito ruim para a sociedade, para a democracia. Exato. Doutor, eu estou conversando com o doutor Virgílio, ele que é vice-presidente da Ugoposse. Boa tarde. O governo do Distrito Federal, dia 23 de setembro, né, a mensagem é 251/2014, onde solicita a presidência da República considere a profissão de policial civil, agente e escrivão como nível superior devido à qualificação técnica e dificuldades necessárias para o desempenho da função. Sendo assim, remunerando como tal. Vai valer para todos os estados ou só para Brasília? Tem aqui. Aí depois fala, muitos escrivães, trabalham além de sua função. Muitas vezes faz até o trabalho do delegado, principalmente em centrais de flagrante. Depois todo o mérito fica somente com a autoridade constituída, né, que é a superior, que fica com os recebimentos, produtividade civis. Como fica? Essas duas perguntas nós temos para estourar. É a senhora Ana. Rapidamente, porque rapidamente, a gente tem que intervalo, porque vem horário eleitoral. Essa regulamentação ela é pelos estados. O Estado pode colocar hoje ou não, porque você não tem uma legislação nacional que obrigue. Tem autonomia. Tem autonomia, justamente por causa do Pacto Federativo, tá certo? O trabalho do escrivão e do agente de polícia, ele já é considerado, inclusive com parecer do Conselho Nacional de Justiça, como um trabalho técnico, jurídico e também técnico-científico, em vários aspectos que você vai pegar do trabalho. Porque, na verdade, a investigação, tanto o trabalho como a formatação, é um trabalho de investigação, não é? Do policial. E o nível superior, ele já é uma exigência em quase todos os estados do Brasil, já, embora o reconhecimento da remuneração não seja. Alguns estados pagam relativamente, outros não. O nosso aqui é desde 2001, que já foi a nossa lei de 2001, que vários outros estados já é nível superior, mas infelizmente o reconhecimento remuneratório não é. Hoje, no último levantamento que fiz em Brasília, através da Confederação, nós somos o 18º pior salário do país, embora vocês estejam entre as 8 maiores economias do Brasil. Mas, infelizmente, nós temos essas discrepâncias que existem por aí. Como é que fica? Nós precisamos nos organizar melhor, como já fizemos em outras vezes em Brasília, e tentar politicamente criar um instrumento nacional que possa impedir a discriminação salarial. Por exemplo, o Tocantins, nós vamos ganhar um terço do que ganha Tocantins. Você tem uma ideia? Uma coisa que ganha o estado do Amazonas. Uma coisa que eu sempre falo e luto aqui, desculpe a expressão, não sei, é a tal da imobilibilidade, ou seja, um policial que está investigando um caso, quando ele chega em pessoas que têm interesses, ele é deslocado a título de uma promoção lá para Pochorel, lá para não sei, não falando mal do município, mas ele é tirado daquela atividade que ele estava fazendo para beneficiar uma pessoa. O Ministério Público já ganhou isso, os juízes já ganharam isso, os delegados não ganharam. O policial sonha com isso? Não, isso aí é um problema estrutural. Aí nós vamos buscar o quê? Quando eu te falei que o sistema de segurança pública nosso é arcaico e anacrônico, é porque é verdade. Não precisa você pegar o resto do mundo, a polícia trabalha diretamente ou com o judiciário ou com o Ministério Público. Sim. Então ela não vai ficar sofrer ingerência do próprio poder executivo. Mas o delegado aqui em Goiás, nós conseguimos na última lei, ele ficar semi-inamovível, que já é algo aplicado totalmente inamovível para a magistratura e para o Ministério Público, são inamovíveis, né? O policial também tem que ser. Mas não tem essa previsão para o policial. Tem aqui no Estado de Goiás apenas para o delegado. Ele é uma semi-inamovibilidade. O que é um avanço no sentido de que, por exemplo, uma determinada investigação nisso que você está falando, não é simplesmente chegar e retirar ele do caso, não. Neste caso dessa nova lei, que foi aprovada recente, da lei nova e tal, ela poderia, então, ajudar nesse sentido. O policial deveria ter também uma espécie de prerrogativa nesse sentido, de não ser retirado de um caso, trabalhando corretamente, etc. Se ele praticar algum excesso, que seja punido também exemplarmente. Mas se ele está não promovido para sair do caso e deixar como está. Uma promoção. Aquela pseudo-promoção, né? O que acontece. Doutor José, é um prazer imenso. Gostaria de ter mais tempo, mas vem horário eleitoral, e a gente também tem um compromisso com os nossos patrocinadores. Eu agradeço muito pela gentileza do senhor vir até. Nós vamos falar sobre isso, porque a nossa polícia ela já transcendeu essa questão de combater o crime, já está fazendo um trabalho pedagógico, né? Para que as famílias cuidem dos seus filhos, que o cidadão entenda, ou seja, nós não temos mais aquela polícia truculenta, repressiva, não.
é uma polícia pedagógica. Eu queria que mostrasse aqui, ó, tem uma atitude positiva, cumpra a instrução normativa. Olhando isso, teoricamente, seria para um policial, mas não é para o policial, não é? Também é para o policial que ele já sabe, mas também está ali para o cidadão, exatamente. Né? Fala então, um pouquinho para a gente sobre esse comunicado da instrução normativa. Na verdade, isso aí é um trabalho que as entidades elas estão fazendo exatamente para valorizar não apenas o policial, a sua função, o que ele tem que fazer, como ele vai fazer, mostrar que ele está fazendo muito além do que ele deveria fazer, que é, por exemplo, o trabalho que competia, por exemplo, ao delegado. Isso aí é em prol da sociedade, justamente porque em determinadas localidades você não vai ter o trabalho do delegado, então o policial acaba se desdobrando, se qualificando. Ele é tudo lá. É Juiz, tudo. Delegado, policial, ele é tudo. Faz tudo. Então, e aí o policial acaba ficando sacrificado nesse sentido. Mas aí a gente está também cobrando dos colegas policiais que cumpram as suas funções, suas determinações, e dizendo para a sociedade que ela tem direito de exigir. Sim. Olha, você tem que ter fulano aqui para te atender, para fazer isso. O problema é que o Brasil, os direitos só são usados pelos bandidos. O cidadão, ele tem que ter obrigação. Os direitos, eles nem sempre são dados ao cidadão. Então, o André, assim, o tema é muito gostoso, muito bacana, e ele incentiva a gente a falar muito, e a gente quer colocar sempre à disposição para falar aqui com você, com o seu público, né? Mas assim, você vai observar que nós temos um efetivo pequeno, então nós temos vários municípios do estado que sequer tem um policial para dar o atendimento adequado àquele cidadão daquela localidade. Então ele, onde tem, às vezes não tem o delegado, ele tem que assumir todas aquelas funções para que você não fique sem nada. Muitas vezes nós temos uma situação que é acumulativo de comarca, que você está numa comarca, você tem que acabar correndo um dia numa cidade, outro dia na cidade para despachar, para aquela população não ficar sem atendimento e por aí afora. Então, o simplismo de falar da segurança pública é muito fácil. Nós queríamos realmente era a responsabilidade de todos aqueles que forem eleitos, né? Para que trate a segurança pública com mais respeito e com toda aquilo que a sociedade merece, que é uma segurança pública de qualidade, não é? Eficiente, você possa ter a resposta ao tempo quando você buscar essa resposta junto aos órgãos de segurança pública, seja qualquer um deles aqui dentro do nosso estado, especial no Brasil. Para terminar, eu chamo de presidente, porque está eu sempre falo o seguinte, a gente reclama do motorista de ônibus, reclama do enfermeiro, reclama do médico, reclama do policial, reclama de tanta gente, mas quando a solução dos problemas não está ali não, está lá em cima. Exatamente. Mas o policial está mais próximo, né? O motorista de ônibus está mais próximo, as pessoas estão mais próximas, aí é mais fácil reclamar de quem está mais próximo, né? Não, com certeza. Inclusive, quando a gente fala dessa proximidade, você fala da proximidade, eu vou reclamar aqui porque está mais perto, nós até entendemos isso, porque no termo latim, o policial ele é o longa-manos protetor do Estado para com a sociedade. Quer dizer, a primeira sensação de justiça que você tem quando acontece algum crime na sua vida, no meio da sociedade, é o policial que está lá na ponta. Isso. Quando alguém atira aqui, alguém chama a polícia, a pessoa naquele momento sente, olha, ele começa a entender a justiça naquele momento. Olha, eu quero justiça. E quem que é a primeira pessoa que aparece lá? É o policial. Em qualquer situação. Em qualquer situação de conflito daqueles da competência da nossa polícia. E nem briga de vocês estão ali. Em qualquer situação. Estou falando, ali tem um policial. Então o policial, ele naturalmente, ele se representa como uma pessoa, aquele agente do Estado, que está ali para dar o primeiro início do sentimento de justiça com relação àquele fato que ocorreu ali, naquela pontualidade ali da sociedade. Presidente, então é muito complicado tudo isso. O nosso tempo está estourado, eu agradeço muito. Eu queria pedir desculpas em nome da sociedade, porque eu entrevistei aqui o governador do estado e disse para ele que nós temos a melhor polícia do Brasil. Dei alguns exemplos, aquele caso do gerente que era uma bomba, relógio, apreensão que nós tivemos agora, monstruosa, eu digo monstruosa no sentido da palavra mesmo, que é monstro. O traficante é o mercador da morte. E são vocês que estão lá nos defendendo. E eu disse isso para o governador e digo para todos, né? Vamos valorizar esse pessoal, porque o crime é sedutor. O senhor não precisa ter curso superior, o senhor não tem que fazer concurso, não tem carga horária, não tem nada. E vocês estão lutando por um direito justo constitucional de vocês, e o Estado diz não, né? E o mundo do crime está chamando, né? Extremamente sedutor. Então, assim, agradeço muito. O senhor vai voltar aqui para a gente falar semana que vem sobre esse assunto, mas parabéns a toda a classe da nossa Polícia Civil, Militar, Federal, seja qual força for que represente a lei,
a nossa gratidão e o nosso respeito. Eu falei isso para o governador do estado, aqui, onde o senhor está sentado aí, eu disse para o governador. Nós queremos agradecer, colocarmos à disposição, dizer para você o seguinte: o policial civil de Goiás é bom mesmo. O que ocorre é que ele já está trabalhando no limite. Isso. Então, dentro do possível, ele tem feito o melhor que ele pode. Mesmo com toda a escassez, com toda a deficiência, falta de pessoal, logística, né, instalação física, aquela complicação toda, o policial tem mostrado que sabe fazer, que dá conta de trabalhar, que ele está buscando se qualificar justamente para melhorar o seu trabalho para a sociedade. Agora, infelizmente, nós não dispomos todos os meios e as condições que nós queríamos para dar o melhor trabalho e com maior efetividade, né, e com uma resposta mais rápida para a sociedade. Eu quero colocar a entidade à disposição, dar o convite para vocês visitar, conhecer. Não, o senhor vem a semana que vem aqui, vamos. O senhor pode marcar o tema, nós estamos abertos para falar sobre segurança pública em qualquer aspecto para a nossa população. O momento que o senhor quiser, nós estamos à disposição. Nós agradecemos muito, eu agradeço. Um abraço especial ao meu amigo José Carlos, né, que é um paladino também dessa missão, né, que é um sacerdote. Eu tenho que ir para o intervalo comercial, agradeço muito ao senhor, a todos os policiais, né, força, nós vamos vencer. Vai demorar, pode até demorar, mas vamos vencer, vamos ter um país justo, honesto e principalmente reconhecendo essa força grandiosa que vocês nos dão e nos representam. Obrigado, eu tenho que ir para o intervalo e a gente volta daqui a pouco, um instante só.